Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje vamos dar início aos nossos estudos na história geral. Hoje veremos o início da humanidade, como devemos contar os séculos e como que é feita a divisão da história. Bom, o início da humanidade tem basicamente duas teorias principais. A primeira teoria é o criacionismo. O que essa teoria acredita? Os criacionistas acreditam que a humanidade, toda a vida na Terra, se originou a partir de um ser supremo, algum Deus. É assim que defendem as três principais religiões do planeta: o catolicismo, o judaísmo e o islamismo. Contudo, estudos feitos principalmente pelo Charles Darwin originaram a partir dos estudos de fósseis antigos, de animais e de observações do próprio Darwin. O que o evolucionismo se baseia? Ele explica o surgimento da humanidade a partir de um processo de evolução das espécies. É o que nós estudamos principalmente em biologia, na área de zoologia, por exemplo, que começa com os poríferos, passa para plateumintos, segue adiante até chegar nos mamíferos. E o evolucionismo, ele também defende a seleção natural. O que é a seleção natural? Os seres mais adaptados sobrevivem na natureza, enquanto os que forem menos adaptados são excluídos. Como os fósseis mais antigos de hominídeos que temos foram encontrados até o momento apenas na África e nenhum outro continente, nós acreditamos que o início da humanidade se deu na África, com a presença dos primeiros hominídeos. Os primeiros hominídeos, que segundo o evolucionismo, vamos estudar o evolucionismo porque o vestibular não cobra a explicação criacionista, em específico porque varia conforme as religiões. Para o evolucionismo, os primeiros hominídeos são denominados australopithecus, que eles teriam surgido a partir de uma evolução dos grandes primatas. Então, aqui é uma reconstrução a partir de um crânio feita por computação. Você pode observar, por exemplo, a mandíbula e o rosto do Australopithecus lembra muito um macaco mesmo, um primata. Aqui nós temos a evolução humana, iniciada com os Australopithecus, depois com Homo habilis, com Homo erectus, os Homo sapiens neanderthalis e o Homo sapiens sapiens, que esta é a espécie humana a qual pertencemos. Como vocês podem observar, existem diferenças físicas nos humanos. Por exemplo, os Australopithecus, eles eram muito mais peludos do que o Homo sapiens. Conforme foi ocorrendo a evolução humana, nós ficamos com o andamento cada vez mais ereto. Observando agora o crânio, por exemplo, você pode notar que os Australopithecus, eles possuíam uma mandíbula muito maior do que o Homo sapiens. E a região craniana onde fica o cérebro é bem menor e menos desenvolvida do que a do Homo sapiens, o que explica a nossa evolução cognitiva. Aqui temos um mapa com a dispersão da humanidade ao longo de milhares de anos. Então, por exemplo, o início aqui na África, e conforme foi passando os anos, principalmente tendo as eras glaciais, os humanos daqui necessitaram buscar novas terras, começaram a ir ao norte da África, se fixaram principalmente aqui na região do Crescente Fértil, na região da Mesopotâmia, vamos falar isso em outras aulas, e com isso foram se espalhando pelo mundo afora. Agora, a contagem dos séculos. Antes de explicar a contagem dos séculos, é importante lembrar que nós usamos atualmente o calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório VIII.
Este calendário ele tem início não no ano 0, mas sim no ano 1, que é considerado o nascimento de Cristo. Então, se pensarmos que um século é o período de 100 anos e o calendário gregoriano se inicia no ano 1, o primeiro século não se deu no ano 100. O ano 100, na verdade, foi o último ano do primeiro século. A primeira virada de século ocorreu no ano 101. Então, por exemplo, o ano 2000, ele ainda pertence ao século 20. O século 21 se iniciou em 2001. Então, no começo do ano, o pessoal estava falando, virada da década, virada da década. Na verdade, 2020 vai ser o último ano desta década que estamos. A partir de 2021 que nós viramos para uma nova década, porque começou no ano 1, não no ano 0. Agora, a divisão da história. A história ela é dividida basicamente em duas fases que possuem em si subdivisões. A primeira fase da história é o que nós denominamos de pré-história, que foi antes da invenção da escrita pelos mesopotâmicos. Já o que nós denominamos história é após a invenção da escrita. A primeira escrita que surgiu foi criada na Mesopotâmia e ela era denominada cuneiforme. Aqui temos um exemplo desta escrita, um fragmento que foi encontrado há alguns anos, um fragmento mesopotâmico. O problema desta divisão é que ela é preconceituosa. Por quê? Vamos pegar o exemplo do povo Inca. O povo Inca, ele nunca chegou a desenvolver propriamente a escrita. Então, se nós utilizarmos apenas este conceito de divisão da história, basicamente os Incas, mesmo os europeus tendo descoberto a existência deles aproximadamente no ano de 1500, eles fariam parte da pré-história, o que é um grande preconceito, porque existem povos até hoje que constroem, assim como nós, a história, mas eles não dominam a escrita ainda. Eles não desenvolveram a escrita unicamente porque não é importante, não é relevante para a vida deles. Aqui temos uma foto do resumo que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu fiz durante o primeiro ano. Aqui é uma linha do tempo bem mais ou menos, dividida aqui o momento da escrita, mais ou menos em 3500 a.C. Então, tudo que nós temos daqui para a esquerda desta linha do tempo é a pré-história. A pré-história se subdivide em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nós vamos explicar numa aula futura cada uma dessas etapas da pré-história. Já a história em si é dividida em antiga, medieval, moderna e contemporânea. Da antiga para medieval, a mudança foi a queda do Império Romano em 476 d.C. Da medieval para moderna, foi a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, o que acabou forçando as grandes navegações, por exemplo. E da Idade Moderna para contemporânea, a divisão foi feita pela queda da Bastilha em 1789. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail ou um comentário. E quem puder, por favor, divulgue o canal com seus amigos, familiares. Se você conhecer alguém que está com problemas no EAD, está sem ter aulas, por favor. A ideia é a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.